Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros pensados para que você possa ouvir quando quiser. E caso você esteja procurando algum livro específico e não o encontre disponível, fique à vontade para nos enviar o nome do livro e do autor, que nós iremos transformá-lo em áudio. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível na bio. Agradecemos pela sua atenção. Algumas cenas aqui retratadas podem causar mal-estar em certas pessoas, portanto, sugiro que avalie a lista abaixo antes de seguir com sua leitura. Em razão de cenas explícitas de conteúdo sexual, violência, temas adultos, gatilhos e linguagem chula, a leitura desta obra é recomendada para maiores de 16 anos. A história se passa no sul da Irlanda, entre 1999 e 2005, e contém gírias e expressões irlandesas. Obrigada por se juntarem a mim nesta aventura. Com amor, Chloe XXX. Parte 1. Ainda tentando. Joey. Você está quieto demais, Joey, meu filho. Estou ótimo, Tony. Tem certeza? Está branco feito um fantasma e passou a semana toda calado. Está tudo bem. Você e a Oif não, ele parou de falar, mas manteve os olhos em mim, esperando uma explicação. Estamos bem, Tony, ofereci a mentira que ele queria ouvir e depois voltei a atenção para a ferramenta na minha mão. Está tudo ótimo. Graças a Deus. Seus olhos cintilaram de alívio. Será que você não sabe o que está acontecendo com ela? Ela está andando pela casa com uma cara. Não faço ideia. Mentiroso. Sério? Ele coçou o maxilar, confuso. Você normalmente é o primeiro a saber quando tem algum drama rolando. Acho que ela brigou com a Casey no Natal. É mesmo? Eu não conseguia explicar por que as palavras "a gente terminou" se recusavam a sair da minha boca. Ou pior, porque resolvi mentir e colocar a culpa na melhor amiga dela, mas foi o que fiz. Pois é, assenti, seguindo em frente com aquela baboseira. Acho que ela comentou alguma coisa sobre isso. Nossa, deve ter sido uma briga e tanto então, ele declarou, me olhando do outro lado do carro em que estávamos trabalhando. Ela anda meio histérica, chorando quase todas as noites. Puta merda. É mesmo? Ele fez que sim. Meu coração murchou. Nossa. Você podia conversar com ela, ele acrescentou, se concentrando no carro. Ela sempre te ouve. Tente fazer ela acertar as coisas com a Casey antes que inunde a casa de lágrimas. Claro. Vou ligar para ela depois do trabalho, consegui dizer com esforço, pois já estava difícil respirar quanto mais falar. Porque era culpa minha. As lágrimas de Molloy eram culpa minha. Todo aquele caos era resultado da minha inabilidade de resistir à força do meu DNA cagado. Senti que meu coração ia explodir, então abaixei a ferramenta e segui para a porta dos fundos. Já volto. Quero ver você largar o cigarro até o ano novo, ele falou atrás de mim, mas seu tom era brincalhão. De qualquer forma, ambos sabíamos que eu não ia largar. Já tinha largado coisas demais. Saí da oficina, peguei o cigarro que estava na minha orelha, o coloquei na boca e saquei o isqueiro no bolso do macacão. Depois de acendê-lo, dei uma longa tragada e me recostei na parede, sentindo 1 milhão de emoções diferentes. Exalei uma nuvem de fumaça e travei uma batalha interna para não jogar a toalha e fazer exatamente o que eu sabia que acabaria fazendo. No fim, era só uma questão de minutos até eu pegar o celular que tive que arrancar das mãozinhas do meu irmão de manhã. Soltando um suspiro frustrado, destravei a tela, rejeitei mais uma ligação de Shane, abri o contato de Molloy e liguei. Ela atendeu no quarto toque, mas não me cumprimentou. Eu não julgava, pois não merecia nada. Ou melhor, merecia que ela desligasse na minha cara. Sou eu, falei baixinho, dando outra tragada no cigarro. Você pode conversar? Pela confusão que se ouvia no fundo, percebi que ela estava no trabalho. Então o barulho diminuiu. Ela devia ter ido para algum lugar mais silencioso. Posso, enfim, disse do outro lado da linha. Estou te ouvindo. Você está no trabalho? Não respondeu com um sarcasmo venenoso. Estou na cidade com o meu novo namorado. Não me abalei com a provocação e entrei na onda, dando outra tragada antes de perguntar. E como é que ele está te tratando? Bem melhor que o último cuzão por quem cometi o erro de me apaixonar. Ela respondeu sem hesitar. O que você quer, Joe? Eu só balancei a cabeça e soltei um suspiro frustrado. Queria ver como você está. Por quê? Você sabe por quê, Molloy. Dei de ombros impotente e me concentrei em uma mancha no chão. Eu não virei uma chavinha e de repente parei de sentir. Não começa, ela falou, deixando a emoção se sobrepor ao sarcasmo.
Porque eu ainda tenho mais 3 horas de trabalho. Pensei melhor, contive um grunhido e conduzi a conversa para outra direção. Tony disse que você anda chorando. E daí? E daí? Sacudi a cabeça. Fico arrasado de ouvir isso. Não quero que você chore, Molly. Bem, geralmente é o que acontece com uma garota quando o namorado manda ela pastar. Para com isso me crispei, detestando as palavras e a dor na voz dela. Eu não te mandei pastar. Você terminou comigo, Joey, ela disse com a voz embargada. Pode dourar a pílula o quanto quiser, mas no fim foi exatamente o que você fez. Eu ainda te amo. Ela respirou fundo e não disse nada por um longo tempo. Não faz isso. Eu te amo pra caralho, a Oif Molloy repeti, me concentrando em uma mancha de óleo na parede da oficina. Sempre vou te amar. Então volta atrás. Não posso. Balancei a cabeça, sentindo meu coração se rasgando por dentro. Não sou bom pra você. Tudo o que eu queria fazer era correr até o Dinima e puxá-la para os meus braços, mas não podia errar de novo com ela. Porque já tinha acabado com aquela garota. Você está limpo? Fechei os olhos e acenei a cabeça de leve. Estou. Desde quando? Desde aquela noite. Por que está virando a página? Porque estou morrendo de vergonha de mim mesmo, falei com sinceridade. E do que fiz você passar? De como te tratei. Ficou um silêncio enorme, e juro que pude ouvir meu próprio coração pulsando nos meus ouvidos antes de ela falar de novo. Então são 2 semanas limpo, né? Assenti de novo. Isso. Sim, só mais 5 minutinhos, ela disse. Você me deve uma folga. Sim, Julie, eu sei que não fumo, mas eu te cubro pelo menos 7 vezes por dia quando você sai pra fumar, então agora é a minha vez. Ela abafou o telefone por um tempinho e disse, voltei. Af, a Julie está sendo uma chata egoísta. Arrumando confusão com as suas colegas, Molloy? Não mais que o normal. Ela não tentou disfarçar a irritação. E o Shane Roland? Há quantas semanas você está limpo dessa droga? 2 semanas também. Como eu vou acreditar em você? Não sei. Soltei um suspiro pesado. Você só tem a minha palavra. Quero acreditar em você, Joe. Ela sussurrou. Quero muito. Mas você não consegue. Entendo, respondi, limpando a garganta. Nós dois sabemos que não tenho sido o tipo de cara em quem você apostaria suas fichas. Você não me ligou. Seu tom era de acusação. Nenhuma vez. Não consegui. Fiz careta, sentindo algo parecido com dor física, e me obriguei a falar a verdade. Só peguei o celular de volta hoje de manhã. Com quem? Com o Tadag. Houve uma pausa. Por que o Tadag estava com o seu celular? Porque eu não podia ficar com ele. Por quê? Fiz careta de novo. Você sabe por quê? Joe. Ela deu um suspiro pesado e eu não precisava estar lá para saber que ela estava tremendo. Eu sabia porque também estava tremendo. Você está mesmo limpo? Sim, Molloy. Por você. Estou. Então o que estamos fazendo? Por que estou aqui e você não está? Preciso de mais tempo. Pra quê? Pra pegar outras garotas? Pra resolver minhas paradas. Falei depressa, estreitando os olhos. Nem começa, você sabe que não estou interessado em mais ninguém. Bem, se você está limpo, por que a gente só não? Ela soltou um suspiro trêmulo e disse, quer saber? Deixa pra lá. Não vou ficar implorando. Se você não ligou pra gente voltar, pode desligar. Molloy. É sério, Joe. Não me liga mais. Não até mudar de ideia. Ela desligou e eu apoiei a cabeça na parede. Porra. Respirando rápido e com força, segurei a vontade de ligar de novo e dar exatamente o que ela queria. Só me segurei porque sabia que ela poderia até me querer, mas com certeza não precisava de mim. Agora não. Ainda não. Se eu não conseguisse me controlar, não. 2. Servindo babacas. A Oif. Desliguei, enfiei o celular no bolso do avental e sacudi as mãos, tentando desesperadamente controlar as emoções antes que elas me ganhassem. Uma semana inteira tinha se passado desde que bati na porta do Joey no ano novo e ainda estava em frangalhos porque nada tinha mudado. A gente não estava junto. Ele estava longe. E eu estava arrasada. Se controla, a Oif. Você está no trabalho. Deixa pra chorar quando chegar em casa. Não ouse passar essa vergonha. Me recusei a ceder à irresistível vontade de me jogar no canto da área de fumantes e ficar me balançando. Estufei o peito, levantei o queixo e voltei para o bar. Eu até podia estar desmoronando por dentro, mas desmoronaria com dignidade, caramba. É só um garoto. Só um garoto. Você vai sobreviver. Fica no bar? Julie murmurou, passando por mim quando voltei. Vou fumar. Desde que fiz 18 anos em setembro, eu já tinha ficado atrás do bar várias vezes e servido chopes suficientes para saber mexer na chopeira.
Quando os pedidos chegavam, eu atendia a todos com facilidade, flertando, sorrindo e de cabeça erguida como uma profissional. Infelizmente, um desses pedidos veio de um homem que me dava arrepios. Uísque sem gelo, o pai de Joy falou do banco no balcão. Me obriguei a manter o sorriso no rosto e comecei a preparar a bebida depressa. Tive que conter um tremor quando senti seus olhos em mim. Qual foi? Ted perguntou quando coloquei o copo à sua frente. Nada de conversinha comigo? 3 euros, por favor, respondi com a mandíbula doendo pelo esforço que estava fazendo para manter o sorriso. Ele enfiou a mão no bolso do jeans, pegou umas moedas e jogou no balcão com força, fazendo-as voarem. Você sabe contar, né, garota? Certamente, falei. Sem cair na provocação, deslizei as moedas pela bancada e as peguei. Aproveite a bebida. Eu aproveitaria bem mais se você abrisse uns botões da blusa. Eu me crispei. Você não tem uma esposa para cuidar em casa, Ted? Fui até o caixa, registrei a bebida e coloquei as moedas na gaveta antes de fechá-la com força. Uma esposa grávida. Não era incomum eu ser abordada pelos clientes. Eram ossos do ofício, mas aquele homem era o pai do Joey. E até onde ele sabia, eu era a namorada do filho dele. Aquela não era a primeira tentativa dele de me chamar para uma rapidinha nos fundos do bar, o que não tornava a situação menos perturbadora. Aquele homem me deixava de cabelo em pé da pior maneira possível, e sua presença era mais do que incômoda. Ignorei seus comentários, recolhi os copos, limpei o bar. Fiz praticamente tudo o que podia para me afastar dele. Me diz uma coisa. Ele se inclinou para a frente, cruzou os braços e me olhou intensamente. O que você está fazendo com ele? Suponho que você esteja falando do Joey, respondi, sabendo que ele não desistiria até que eu cedesse. Como eu disse, não era a primeira vez que eu servia aquele canalha. Ele assentiu rigidamente sem nunca tirar os olhos castanhos e frios de mim. Ciente de que confessar a verdade seria um desperdício com aquele homem e sem querer perder meu emprego por causa dele, estampei um sorriso no rosto e disse, já te falei, seu filho é mais do que capaz de me satisfazer. Ele é só um garoto. E o que eu sou? Falei secamente. Uma mulher de meia idade? Se eu fosse seu pai, você não estaria trabalhando em um bar. Você tem mesmo idade para ser meu pai. Suas narinas se dilataram. Você não sabe o que está perdendo. E certo, você precisa parar. Meu sorriso morreu e eu olhei feio para ele. Se o Joey souber que você fala comigo desse jeito, ele... O quê? Ele me interrompeu em um tom ameaçador. O que é que ele faria, garota? Ele quebraria a porra do seu pescoço, falei em voz baixa. Então cai fora. Bem, não estou vendo meu filho aqui, e você? Ele apoiou os cotovelos no bar e se aproximou. Que horas você sai do trabalho? Bem depois do seu horário. O que está dizendo? Que nunca vai rolar, nem nos seus sonhos mais loucos. Então por que você não termina a sua bebida e procura outro pub? Porque o que quer que você esteja procurando, não vai conseguir comigo. É vagabunda. Fui até a outra ponta do bar, enojada, tentando ficar o mais longe possível dele. Aquele homem me dava calafrios, e eu estava torcendo para Julie voltar logo. Alguns minutos depois, ele ergueu o dedo e apontou para o copo vazio. Contendo a vontade de gritar, me aproximei relutantemente e o encarei sem expressão. Ted colocou outro punhado de moedas no balcão. Mais um. Contei as moedas, as guardei na caixa registradora e servi mais um copo do veneno da vez. Uísque. Você sabe que ele é um caso perdido, né? Ted disse, segurando o copo que coloquei na sua frente. Não consegue se segurar. Está no sangue. Eu sabia que ele estava falando do Joey, mas me recusei a entrar no joguinho. Independentemente do nosso status de relacionamento ou do quanto ele tinha me magoado ao terminar comigo, eu estava preparada para morrer de inabalável fidelidade a ele. Aquele garoto é cagado da cabeça, ele continuou dando um gole na bebida. Sempre foi, desde que nasceu. Por que será? Ele me olhou com frieza. Você acha que sabe de tudo, né? Sei o suficiente, falei com firmeza. Porra nenhuma. Um sorriso cruel se espalhou pelo seu rosto. Ele vai acabar se matando ou matando alguém. Tomara que seja você. Minha resposta o surpreendeu e ele ergueu a sobrancelha. Você não tem medo de mim, né, garota? Não tenho medo de homens, retruquei, encarando de cabeça erguida. Porque o homem da minha vida sabe como tratar uma mulher. Já te falei que meu filho é só um garoto. Ele é mais homem que o pai. Percebendo que eu não tinha a menor intenção de ceder às suas provocações, Ted me dispensou com um gesto e murmurou algo ininteligível. Mais aliviada que brava, fui até o outro lado do bar de novo e suspirei de alívio quando vi Julie voltando do intervalo. Ah, que bom, ele ainda está aqui. Ela guardou o maço debaixo do bar, ajeitou o cabelo e sorriu.
É bom ter um colírio pros olhos. Eu sabia que ela estava se referindo a Ted, e fiquei com vontade de vomitar o almoço. Para olhos destreinados, o homem podia até parecer bonito. Alto, loiro e musculoso, tinha uma pele bronzeada, mas sabendo quem ele era de verdade, da crueldade por baixo daquela aparência, ninguém nunca mais o acharia bonito. Como gerou 5 seres humanos lindos estava além da minha compreensão, mas foi o que aconteceu, e seus 4 filhos eram incrivelmente parecidos com ele. Shannon era a exceção, mais parecida com Marie. Minha mente se voltou para Joy, e o ressentimento que pesava sobre os meus ombros diminuiu significativamente. Estar na presença do seu pai, um homem que ele teve que suportar a vida toda, fez com que eu me arrepiasse e minha raiva enfraquecesse. Como eu poderia continuar brava se ele estava tentando não se tornar o merda que estava ali no bar? Joy morria de medo de que nos transformássemos nos pais dele, de acabar virando aquele homem, e tomou medidas drásticas para impedir que isso acontecesse. Para me proteger. Não foi certo ele dizer que me amava, pois deveria guardar essa bosta para si mesmo. Mas eu estaria mentindo se dissesse que a declaração não acalmava a dor no meu peito. Só um pouquinho. Você está grávida? Foi a primeira pergunta que minha mãe fez quando cheguei do trabalho na sexta-feira. O quê? Perguntei, colocando a bolsa na mesa da cozinha e me virando para ela boquiaberta. Grávida. Ela repetiu baixando o ferro. Pode me contar se estiver, Aoife. Ela limpou as mãos na calça, deu a volta na tábua de passar e se aproximou. Não vou brigar com você, meu bem, prometo. Mas eu preferia saber logo. Não, não estou grávida, falei, tirando o casaco e colocando na cadeira. Mas você é sexualmente ativa. Ah, meu Deus, grunhi, arrancando os sapatos. Do que está falando, mulher? Você está transando. Eu a encarei como se dissesse, como é que você ousa sugerir uma coisa dessas? Antes de acrescentar. E mesmo se eu estivesse, o que definitivamente não estou, eu tomo pílula, esqueceu? Você me levou na médica quando eu tinha 14 anos. Para te ajudar com as cólicas, ela disse. Não porque eu queria te dar carta branca para transar com o Paul. E eu não transei. Dei de ombros tímida e esclareci com o Paul. Mas agora está transando. Ela falou, abrindo um sorriso compreensivo. Com o Joy. Bofei. Não. Ela ergueu a sobrancelha. Você acha que eu nasci ontem? Não sou seu pai. Não tente me enganar, mocinha. Sei muito bem o que acontece quando o garoto dorme aqui. Ah, meu Deus. Se você está transando com o jovem Joy, não precisa esconder de mim. Faz um tempo que estão juntos. Não estou brava, meu bem, só preocupada. E daí se eu estiver transando com ele? Falei, corando. Não tenho mais 14 anos, mãe. Tenho 18, lembra? Tudo bem, ela disse com uma vozinha. Obrigada por contar. De nada? E você está se protegendo? Estou tomando pílula, repeti devagar. Preciso de mais proteção? Camisinha. Franzi o nariz, desconfortável. Ela regalou os olhos. Aoife. O que foi? Ergui as mãos. A gente está se protegendo. Então você toma a pílula todos os dias na mesma hora? Ela pressionou com um tom preocupado. Religiosamente? Hesitei. Por que você está me perguntando essas coisas? Porque você anda de mau humor, passa o tempo todo enfiada no quarto. Está comendo que nem um cavalo e parece estar prestes a cair no choro a qualquer minuto. E por isso estou grávida? Perguntei com as mãos na cintura. O que mais? Vai me dizer que também engordei? Aoife. Não, mãe. Meu Deus, não estou grávida. Balancei a cabeça e fui até a geladeira. Menstruei antes do Natal. É mesmo? É. Tem certeza? Tenho, mãe. Revirei os olhos. Lembro bem, porque fui fazer compras com a Casey naquela semana e não comprei uma saia branca linda para usar no aniversário da Kate, mesmo custando só 10 contos, porque eu sabia que não podia arriscar usar aquilo. O alívio tomou seus olhos. Ah, graças a Deus. Valeu pelo voto de confiança, aliás. Agradeço muito a fé que você tem na minha habilidade de não estragar a minha vida. Abanei a mão. Espero que esteja planejando fazer o mesmo discurso com o Kel, porque ele também é um babaca mal-humorado que mal sai do quarto. Que maluquice. Minha mãe fez um gesto como se fosse a coisa mais ridícula que ela já tinha ouvido na vida. Seu irmão não pode gerar um netinho na barriga dele. E você acha que eu e Joey somos burros a esse ponto? Acho que vocês estão sendo levados pelas garras do primeiro amor. Seus olhos e sua voz suavizaram quando ela acrescentou. E acho que muitos erros podem ser cometidos quando a emoção toma o lugar da razão. Bem, se você diz, falei, fechando a geladeira. Joey e eu nem estamos mais juntos. Não? Ela regalou os olhos. Ah, eu não sabia, filha. Bem, agora você sabe, falei sem emoção, seguindo para a porta.
Estou na fossa, mãe, não grávida. A Oif? Ela disse atrás de mim. Espera, querida, podemos conversar se você quiser. Pode contar comigo, meu amor. Não quero falar sobre isso, disse por cima do ombro, subindo a escada. Não consigo. 3. Disputa por território. Joey, que porra você tomou? Pod perguntou, correndo atrás de mim no campo da Associação Atlética Gaélica no sábado à tarde, com o Harley na mão. Não te via tão animado assim desde que vencemos a final do condado no 3º ano. Nada, falei ofegante, desviando dele por pouco, amparando o Sliotar com o Harley e jogando-o de volta para ele. Tony tinha fechado a oficina cedo e fiquei à toa, então mandei uma mensagem chamando os caras para jogar. Não saio de casa desde o Natal. Então que porra o Papai Noel botou na sua meia? Alec perguntou, cortando com força o arremesso de Pod e roubando a bola. Velocidade? A realidade. Nada. Pod estreitou os olhos, incrédulo. Então o que é que está acontecendo com você? Nada. Dei de ombros, arfando. Só cansei daquelas merdas. O que significa isso? Que cansei de fazer cagada. Que ele está ocupado demais metendo pra pensar em chapar, Alec brincou. Nossa, a buceta dela deve ter gosto de ambrosia ou sei lá o que os deuses comem. Ah, meu Deus, espera, não me bate com isso. Ele botou a mão na cabeça e grunhiu. Porra, Joe, você tem sorte por eu estar de capacete. Podia ter danificado o meu cérebro. Não, você tem sorte por estar de capacete, e retruquei, ainda segurando o Harley bem perto da sua garganta. Da próxima vez que se quer pensar na buceta da minha garota, vou arrancar a sua cabeça, entendeu? Dá um tempo. O Pod falou, trazendo minha atenção de volta para si. O que significa isso, Joe? Ele estava me olhando com atenção. Você cansou de fazer cagada, ou seja, não está mais andando com o Roland e aqueles caras. Assenti com veemência. E tudo que isso inclui. Ah, é? É, dei de ombros, desconfortável. Enganchei o Sliotar no Harley e comecei a correr sozinho antes de habilmente lançar a bola por cima do gol mais distante. Enquanto o suor escorria pela minha nuca, peguei o Sliotar de trás do gol antes de sair correndo de novo, desesperado para aliviar a tensão do corpo. Eu não conseguia nem me lembrar da última vez que fiquei tanto tempo sem colocar nada para dentro do meu organismo. Mas eu ainda estava ali tentando, aguentando firme. Por ela. Há quanto tempo você está nessa? Pod perguntou quando voltei com a bola. Nessa qual? Alec interveio. 1 semana respondi, enxugando o suor da sobrancelha com a camiseta. Não é nada demais, mas é um começo. Meu corpo estava sendo tomado por um tremor horrível de ansiedade que exercício nenhum poderia acalmar. Eu sabia o porquê, claro. Ele não estava precisando de exercícios. Não queria comida nem água, e não se satisfazia com meros cigarros. Ele queria mais. Eu estava ávido para me saciar. Mas depois de ter passado 2 semanas infernais para chegar aonde cheguei, me sentia forte o suficiente para deixá-lo passar fome só mais um pouco. Mais 1 hora. E mais uma depois dessa. Continue assim, cara. Nossa, caralho. Pod ergueu as sobrancelhas surpreso, atirando o Sliotar no campo antes de dizer a Alec para ir buscar. Estou errado de achar que a Oif tem alguma coisa a ver com essa mudança súbita no seu estilo de vida? Ele perguntou quando Alec não podia ouvir. Ela é uma boa influência para você, cara. A gente está dando um tempo, admiti para provavelmente a única pessoa em quem eu confiava além das 2 garotas da minha vida. Eu tinha conseguido trabalhar 1 semana inteira com Tony sem revelar nenhuma gota de informação sobre o meu relacionamento com a filha dele. Não foi nada fácil encará-lo e lidar com o desconhecido, mas para o crédito dele, o homem me tratou como sempre. Você e a Oif? Pod perguntou de olhos arregalados, e logo percebi que ele não ia fazer o mesmo que Tony. Desde quando? Desde que me liguei no que estava fazendo com ela. Está falando sério? Porra, Pod. Dei de ombros e decidi abrir o jogo para variar. Está bem claro que o caminho que estou trilhando não está muito alinhado com o da Oif, cara. E isso é importante para você? Ela é importante para mim. E vocês terminaram de vez? A pergunta fez meu coração parar na boca e minha mente gritar, tomara que não. Depende. Do quê? Se vou conseguir resolver minhas paradas ou não. Parece que você está conseguindo, cara. Bem, se vou continuar conseguindo. Vamos admitir que eu não tenho um histórico muito favorável, cara. Então foi ideia dela dar um tempo? Não. Balancei a cabeça. Foi minha. E vocês estão saindo com outras pessoas? Não. Hesitei um pouco e fiquei enjoado só de cogitar a possibilidade. Não quero nem pensar em outra garota, cara. E ela? Ele insistiu. Não está pensando em outros caras? Ela deveria, murmurei. Mas não. Acho que não.
E se ela estiver? Contive a vontade de rugir. Eu não vou prender ela. Nossa, você ama mesmo essa garota, né? Mais que minha própria vida. E daí? Falei, assumindo uma postura defensiva. Nada, cara, nada, ele disse depressa. É só que te conheço desde que a gente tinha 4 anos e nunca vi você admitindo que gostava de alguém. Encolhi os ombros, desconfortável com o interrogatório. Claro que percebi a química bizarra de vocês assim que começamos o primeiro ano, mas nunca pensei que fosse tão profundo assim. Ele balançou a cabeça e continuou. Sempre pensei que a paixonite que você sentia pela Oif tinha mais a ver com a vontade de provocar o Rissei que qualquer outra coisa. Ah, sim. Dei um sorrisinho lembrando das inúmeras vezes ao longo dos anos em que Rissei viu as nossas brincadeiras e surtou. Isso foi um brinde bastante agradável. Nossa, você não podia ter atirado o Sliotar mais longe, não? Alec resmungou ofegante, correndo até nós com a bola na mão. Tive que me enfiar no mato para pegar esse treco de volta. Foi mal, cara, Pod disse, dando risada. Depois, se virou para mim e deu uma piscadinha. Continua firme, Joe. Esse é o plano. Continua firme? Plano. Alec balançou a cabeça e grunhiu. Por que eu sempre sinto que vocês estão falando em códigos? Porque você é sagaz, Pod respondeu com um sorrisinho. Não sou, não, Alec disse. Eu sei o que vocês estão fazendo, seus putos. Não neguei. Ele disse que você é sagaz, falei, rindo e atirando a bola para ele. Você sabe o que significa isso? Claro que sei, Alec bufou, pegando o Sliotar no ar. É quando você duvida de tudo e não confia em uma palavra do que está sendo dito ao seu redor. Pod jogou a cabeça para trás e gargalhou. Esfreguei a mão no rosto e murmurei. Isso aí é paranoia, Al. É mesmo? Pod deu risada e disse. É, cara. É uma palavra totalmente diferente, com um significado totalmente diferente. Talvez eu tenha batido forte demais na sua cabeça, falei de modo seco. Paranoia. Alec franziu a testa. Então o que é sagaz? Algo que você nunca mais vai ouvir sendo atribuído a você, Pod respondeu, ainda rindo. Certo, se espalhem pelo campo pra gente jogar mais um pouquinho antes de escurecer, falei, correndo de costas. Temos uma partida contra o Santa Finta na semana que vem, e não tô a fim de deixar aqueles filhos da puta nos tirarem das eliminatórias. E aí, o conselho da escola já comunicou a decisão deles? Alec perguntou com um tom esperançoso. Sim, ligaram pra minha mãe anteontem, contei pulando para pegar o Sliotar. Parece que estou na minha última chance. Então você não vai ser expulso? Sorri. Não essa semana. Eram quase 5 da tarde quando Pod cutucou meu braço para avisar que tínhamos companhia. Estreitei os olhos na semi-escuridão, tentando sem sucesso identificar os rostos que nos observavam do outro lado do campo. Meus pelos se arrepiaram e meu corpo ficou tenso diante da ameaça desconhecida. Definitivamente estão nos observando, Pod murmurou. Acho que são do Tommen, Alec observou, esfregando o queixo. Já vi uma foto daquele grandão no jornal jogando rugby. Ah, eles frequentam o Bediz. Que porra eles estão fazendo aqui? Perguntei. Pois é, campo errado. Está mais para lado errado da cidade. Continuamos jogando por mais 5 minutos, até que ficou claro que eles não iriam embora. Me dá um segundo, falei, tirando o capacete. Vou resolver isso. Puto e irritado fui até o grupo de playboys se amontoando na lateral do nosso maldito campo. Não vai perder a cabeça, Joe Pod avisou, correndo atrás de mim. É cara, Alec murmurou. Eles estão em 6. Algum problema aí, babacas? Ah, meu Deus, a Alec grunhiu, segurando minha camiseta por trás. A gente vai morrer. Estão surdos? Perguntei, me desvencilhando de Alec, super concentrado nos caras me encarando. Fiz uma pergunta, porra. É esse mesmo, um deles disse antes de se colocar atrás de um cara maior do que ele. Você fala, Gibbs. Ele tinha uma aparência familiar, com seu cabelo loiro e um sorriso pateta. E aí, mano? Não sou seu mano, falei, me aproximando com Harley na mão. E da última vez que verifiquei, o clube de rugby ficava do outro lado da cidade. Vocês não têm por que estar aqui. Ah, meu Deus. Os olhos cinza prateados do garoto loiro se iluminaram com o que eu só poderia descrever como travessura quando ele riu. Estamos prestes a começar uma disputa por território? Ergui a sobrancelha. Disputa por território? É. Ele assentiu avidamente. Que nem os Tebardes e os Scorpions em Griase. Griase? Encarei, boquiaberto. Que porra você está falando? Não liga pro Gebsi, um deles disse, um garoto bastante familiar. Ele é meio disfuncional. De onde eu te conheço? Perguntei, desconfiado. Sou Guy Biggs, ele respondeu depressa, erguendo as mãos, num gesto universal de paz.
Nossas irmãs são amigas. É, o grandão disse, dando risada e agitando um lenço. A gente veio em missão de paz. Cala a boca, Gibbs, o Gui murmurou balançando a cabeça. Meu Deus, cara. Surpreso, relaxei os punhos e me obriguei a me acalmar. Não havia ameaça ali. Eu precisava que meu corpo entendesse isso. O que está fazendo aqui, Biggs? Perguntei para o Gui, ignorando o gorila musculoso ao seu lado. O que você quer? Na verdade, estava te procurando. Fiquei alerta de novo. Por quê? Eu meio que preciso de um favor. Não faço favores para estranhos. Nossas irmãs são amigas, ele repetiu com um tom esperançoso. O que significa que a gente é meio que amigo também, ou pelo menos conhecido, não? Beleza, então. Não tenho amigos, falei friamente, medindo cada um dos babacas grandalhões com roupas de grife e cortes de cabelo caros. E não faço favores. Ei, Alec bufou, cruzando os braços, indignado. Valeu, hein, amigo. O que eu sou então? Cocô de cachorro? Cala a boca, imbecil, pode grunhiu. Deixa o LYNCHY dar um jeito nisso. Tá bem, o Gui comentou, sacudindo a cabeça. Vir aqui claramente foi uma péssima ideia. Claramente concordei, olhando com tanta intensidade que ele teve que desviar o olhar. Tchau. O quê? O grandão disse. Não, foi uma ótima ideia, e não vou embora até conseguir o que quero. E o que seria isso? Estamos querendo tomar um chá, se é que você me entende. Fiquei encarando sem expressão. Precisamos de drogas. Gibbs, o Gui resmungou, colocando as mãos na cabeça. Tato, cara. Tato. Drogas? Arqueei a sobrancelha. E vocês vieram me procurar por quê? Porque ouvimos os boatos, outro garoto disse. Ergui a sobrancelha de novo. Boatos? Do Gui, o grandão esclareceu. O Gui grunhiu alto. Nossa, Gibbs. Ele disse que você é doidão, e eu realmente estou precisando de um pouco disso aí. Valeu, hein, Gibbs, o Gui soltou, dando um passo para trás. Fixei o olhar no grandão. E você achou que eu poderia ajudar? Ele fez que sim alegremente. Olha bem pra mim, otário. E gesticulei para as minhas roupas. Estou parecendo traficante por acaso? Ele não negou imediatamente, então estreitei os olhos. Não sou traficante, porra. Mas você tem contatos, né? Ele insistiu com um tom persuasivo. Sabe, amigos meio suspeitos e tal? Você mora no Elks Terrace, não? Primeiro, não sou seu amigo. Segundo, você merece um soco na cara por me ofender na cara dura insinuando que sou de um lugar inferior ao seu. Terceiro, não vou fazer porra nenhuma por você. Agora vaza daqui. Reconheço todos esses 3 argumentos como justos e verdadeiros, o grandalhão disse. E queria poder fazer o que você me pediu, mas preciso mesmo dessa parada pro meu capitão. Pro seu capitão. É isso, o meu capitão. Ele assentiu com vigor. Ele está mal, bem mal sabe. Ele fez um procedimento antes do Natal e o coitado está duro que nem uma pedra. Só estou procurando algo para ajudar ele a relaxar um pouco. Gás, né? Perguntei com calma. Seu nome? Gypsy, ele me corrigiu, abrindo um sorriso tímido. Sou Gypsy, mas minha mãe me chama de Gerard, estou pouco me fodendo pra como a sua mãe te chama. Eu o interrompi, olhando-o feio. E quanto ao seu capitão e ao procedimento, fala pra ele ir no médico e pegar uma receita como todo mundo faz. Me virei para o Gui e acrescentei, não volta aqui, Biggs. Apontei para o gorila ao seu lado e disse, muito menos com ele. Mas o médico não vai me receitar maconha. O grandão exclamou. O por favor? Vamos, cara, é só erva. Que parte de não sou traficante você não entendeu? Eu sei, você não é traficante blá blá blá, já entendi, ele disse. Mas, se você pudesse abrir uma exceção só hoje, eu ficaria te devendo uma. Você já está me devendo uma, murmurei. 5 minutos da minha vida que não vou conseguir recuperar. Você pode ir na nossa festa hoje, ele insistiu. Vai ser na casa do Gui. O tema é anos 90, é nada, Gibbs. É sim, o grandão falou, depois se virou para mim. Os pais dele estão em Portugal. Bebida grátis a noite toda, e salsichão também. Salsichão grátis? Perguntei, fingindo empolgação. Nossa, por que você não falou antes? Estou dentro. Os olhos dele se arregalaram de encantamento. Sério? Revirei os olhos. Não, seu imbecil. A gente pode pagar, um garoto de cabelo escuro falou. Temos grana, ele acrescentou, parado um pouco mais para trás. Quanto você quiser. Dinheiro não é problema. Que merda, FL não fala isso, o Gui grunhiu. Só temos 200 contos. Agora eu estava ouvindo. 200? É, ele respondeu, pegando o maço de notas de 20 no bolso do jeans. É o suficiente? Olhei para Alec, que estava se esforçando para não gargalhar. Ele podia ser meio otário,
mas era esperto o suficiente para saber que esses caras tinham dinheiro para abastecer o time de rugby deles e o nosso time de hurling. Quanto vocês querem? Perguntei. LYNCHY, posso falar com você rapidinho? Pode me interrompeu antes de me arrastar para longe. O que você está fazendo? Resmunguei, me desvencilhando dele. O que eu estou fazendo? O que você está fazendo? Questionou quando não podíamos ser ouvidos. Pensei que você tinha dito que não estava mais andando com o Shane Roland e tal. Não estou, declarei, olhando feio para ele. Não preciso nem chegar perto do Roland para isso. Como? Dei de ombros. Eu tenho erva lá em casa. Você disse que tinha largado tudo. Eu larguei, repeti, irritado. Não estou usando. Ele arregalou os olhos. Maconha conta. Estreitei os olhos em resposta. Claro que não conta. Conta sim. Conta não. Cannabis é droga. Cannabis é planta. É ilegal neste país. Assim como mijar na rua. Regras são idiotas. Qual é a sua? Meu Deus, Joey pode grunhiu, esfregando o rosto. Com você tipo 2 passos para frente e 10 para trás. Cala a boca. Médicos de metade do mundo prescrevem cannabis para dor. Assim como oxicodona e vários outros remédios prescritos que eu te vi enfiar goela abaixo desde a escola primária. Elas também são usadas para tratar dor. Joe, mas você sabe muito bem o que acontece quando caem nas mãos erradas. Já te falei que não uso nada há semanas. A não ser maconha, observou, exasperado. Não vem bancar o moralista pra cima de mim, falei, na defensiva. Sendo que você passou o dia todo fumando. Tem uma grande diferença entre fumar e se aproveitar de um bando de riquinhos idiotas. Ei, não me julgue, avisei, estreitando os olhos. São 200 contos, pode. 200. Estão ostentando a grana como se fosse dinheirinho de mentira. Isso pode ser uma ninharia para eles, mas pra gente como eu, é muita coisa. Ergui as mãos, frustrado, e disse, você pode ter o privilégio de torcer o nariz para isso, mas eu com certeza não. Tem noção do que essa grana poderia fazer por mim? Pela minha mãe, pelos meus irmãos. Essa quantia nos permitiria trocar uma semana de feijão enlatado e sanduíche de manteiga, no frio congelante do inverno, por refeições decentes e uma lareira quentinha antes de dormir, até eu ou minha mãe recebermos. Naquele caso eu não tinha nem escolha. E a Oife? Perguntou, cutucando a ferida. Você acha que ela vai ficar feliz quando descobrir? Não bota ela no meio, avisei, interrompendo-o. Não ouse jogar ela na minha cara. Balancei a cabeça, ergui a mão e dei um passo para trás, arrependido de ter aberto o jogo com ele. Eu não podia confiar em uma alma sequer. Você sabe que eu não posso recusar essa chance. Você sabe, pode, então não vem com essa. Seus olhos cintilaram de culpa e ele sacudiu a cabeça. Se você está precisando de dinheiro, eu posso. Não quero a sua caridade, falei, me sentindo terrivelmente vulnerável. Eu me viro. Ele ficou me encarando por um longo tempo antes de ceder. Tá certo. Então ergueu as mãos em derrota. Não vou falar mais uma palavra, a não ser que acho uma péssima ideia. Entendido, respondi, assentindo de modo firme. Agora você pode ficar aí no alto do seu pedestal me julgando, ou pode ir comigo para a festa chique deles e encher o rabo de salsichão. Me virei e saí marchando na direção dos caras do Tommen. Boa ideia ou não, está feito. 4. A coisa mais próxima da loucura. A Oife. Vamos fazer uma intervenção. Casey anunciou aquela noite, abrindo a porta do meu quarto e entrando como se estivesse desfilando em uma passarela. Vestida com capricho de shortinho jeans, salto alto e a batinha branca fofíssima que dei de presente no Natal, ela colocou as mãos na cintura e olhou para mim. Aquele idiota te abandona no Natal e você não conta pra gente? Calma, Casey, Kate falou, entrando atrás dela. A sua mãe ligou pra gente, ela explicou depressa em um tom solidário. Ela está muito preocupada com você, amiga. Todas nós estamos. Grunhi, virei de costas e fiquei esparramada na cama, derrubando várias embalagens vazias de doces com meu movimento. Certo, você precisa desligar essa música, Casey ordenou, indo até o meu rádio. E sair dessa fossa. Não, essa é a melhor parte, falei, cantarolando The Closes Closes Closco Finto Crazy da Kate Melua. Estou bem, sério. Claro que está, Casey disse, arqueando a sobrancelha. É por isso que tem chocolate no seu queixo, né? Estou tentando superar, murmurei pateticamente, mastigando um monte de M e mestre. Meu Deus, é tão terrível assim? Supere ficando brava, ela disse, se aproximando para arrancar o pacote pela metade das minhas mãos. Porra, você pode se vingar, mas não ficar gorda. Kate a repreendeu. Não fala assim. Bem, me processa então, Casey retrucou, sem remorso algum.
Não vou ficar sentada vendo minha melhor amiga se destruir porque o babaca do ex deu um pé na bunda dela no Natal. Tipo no Natal. Exclamou,